Nós vamos falar hoje sobre a estratégia de Deus. A estratégia de Deus nesta batalha espiritual. A estratégia de Deus para nos conduzir à vitória. Vitória que nós temos em Cristo. A vitória final é garantida, mas neste processo nós temos batalhas a serem travadas. Estas batalhas, elas vão sendo travadas e à medida em que nós nos submetemos ao nosso Deus, nós vamos sendo vencedores com Cristo Jesus. Nós temos batalhas espirituais. E nós vamos vencendo com Jesus, como aquele hino que fala de Jesus vencendo, vem Jesus. Nós vencemos com ele até a batalha final, quando de forma definitiva com ele reinaremos. Neste processo, muitas vezes nós não percebemos sequer que estamos numa batalha, sequer que estamos numa guerra. Quando nós examinamos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ilumina nesse sentido. Ele nos mostra. Vamos examinar um texto bíblico hoje que não fala sobre batalha, não fala sobre guerra, mas na situação, da forma como nós vamos olhar para o texto, nós vamos perceber a estratégia de Deus. Estratégia de Deus para alcançar os gentios. Estratégia de Deus para que eles sejam salvos. Estratégia de Deus para combater e eliminar também o preconceito do seu povo, do povo de Jesus, da Igreja de Cristo. É isso, então, que nós vamos ver hoje. Nós sabemos que Paulo foi o apóstolo convocado por Jesus para pregar mais especialmente aos gentios, aqueles que não eram judeus. Os gentios eram pelos judeus assim chamados. Eles eram os estrangeiros, aqueles que não eram judeus. De forma geral, também chamados de pagãos. Mas não foi Paulo, porém, o primeiro a levar o evangelho aos gentios. Em Atos 11, verso 19 e seguintes, nós lemos que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus, que era assim que a maioria deles entendia. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, eles foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A notícia chegou à igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé, que ao chegar lá a Antioquia, ele gostou muito do que viu, ficou muito feliz ao ver que os gentios também eram alcançados pelo Evangelho. Eles também entregavam suas vidas e Deus agia por meio deles.
Barnabé fez o quê, então? Ele foi atrás de Saulo, buscou Saulo e eles ficaram ali 1 ano, mais ou menos, em Antioquia, ensinando, pregando, e aí o Espírito Santo orientou a igreja em Antioquia a enviar Saulo e Barnabé, o Saulo que passou a ser chamado de Paulo, depois de sua conversão, e eles saíram então em sua primeira viagem missionária. Mas como nós estávamos falando, o evangelho chegou aos gentios e a partir daí é que Paulo com Barnabé, eles vão em suas viagens missionárias, levando o evangelho a todos os povos. Eles até primeiro iam às sinagogas dos judeus, pregar o evangelho a eles. Assim que os recusavam, eles iam aos gentios. Eles partiam da sinagoga dos judeus e alcançavam a partir daí os gentios. Mas Deus, ele também agiu através de Pedro para alcançar os gentios. O judeu era tremendamente preconceituoso e sequer entrava na casa de um não-judeu. E nós já estamos, na verdade, percebendo aqui a estratégia de Deus, ou as estratégias de Deus para alcançar os gentios. Primeiro, através daqueles que, sendo de origem ou tendo muitos de seus parentes não-judeus, iam e pregavam a eles. Então, esta já é uma estratégia de Deus. Fazer com que de Jerusalém eles fossem dispersos e por onde eles iam pregando. Paulo e Barnabé são enviados em viagem missionária e Deus, porém, já ia trabalhando através de Pedro para também alcançar os gentios, os não-judeus. Como o judeu era tremendamente preconceituoso, Pedro, ele vai também inicialmente pregando apenas aqueles que eram judeus. Mas a intimidade de Pedro com o Senhor o fez entender que Jesus amava e queria salvar a todos. Antes de Barnabé e Saulo irem a Antioquia, então, nós lemos em Atos 9, porque isso só acontece lá no capítulo 11, a partir, aliás, mais à frente, capítulo 13 de Atos. Mas no capítulo 9, no verso 32, nós lemos que, viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali ele foi usado por Deus para curar Enéas, um paralítico há 8 anos. De lá foi chamado a Jope, quando os cristãos de Jope souberam que ele estava em Lida. Jope distava cerca de 20 quilômetros de onde Pedro estava, de Lida. E por que eles chamaram Pedro? Porque uma discípula chamada Tabita, Dorcas em grego, tinha morrido. Cristã, laboriosa, cheia de boas obras, muito amada de todos. Então Pedro foi chamado para ir a Jope. Chegando lá, Dorcas é ressuscitada, Deus usa Pedro como seu instrumento para realizar este milagre e muitos na cidade creram. Olha aí, muitos na cidade creram. Não apenas judeus, os gentios que viram aquele tremendo milagre tiveram oportunidade de ouvir o evangelho e também creram. Pedro ficou em Jope durante algum tempo, na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Isto está no verso 43 de Atos 9.
estamos fazendo esta introdução bíblica para chegarmos aos versos específicos de onde vamos tirar nossa principal lição. E o nosso assunto, na verdade, começa aqui. Pedro, na casa de Simão, esse curtidor de couro. E ele era conhecido assim, Simão, o curtidor. As ocupações eram muitas vezes citadas junto com o nome da pessoa para melhor identificá-la. Mas nesse caso de Simão, o curtidor, é de relevância especial porque o curtidor de couro estava envolvido no tratamento de peles de animais mortos e assim tinha contato com a impureza, de acordo com a lei judaica, por isso era desprezado por muitos. Olha aí a dificuldade para o evangelho chegar aos gentios, e Pedro, ele fica exatamente na casa deste curtidor de couro, considerado pelos judeus até, vamos falar assim, mais imundo do que os demais. Estratégia de Deus. A decisão de Pedro de hospedar-se com ele já demonstra uma disposição de rejeitar o preconceito judaico e prepara o caminho para a sua visão iminente e para a missão da igreja junto aos gentios. Estratégia de Deus. Temos esta explicação, esta nota relacionada ao curtidor na Bíblia de Estudos NVI, lá, nota de rodapé para explicar este verso 43 do capítulo 9 de Atos. Atos 9, verso 43, conforme citei. Mas o nosso texto está no capítulo 10, que é sequência de toda esta situação, de toda esta circunstância. Pedro, ele tinha convivido com Jesus, viu Jesus ir a terras de não-judeus, a terras de gentios, fazer milagres lá e até mesmo propagar o evangelho lá também. Ele era testemunha pessoal e participante do ministério de Jesus. Foi preparado pelo mestre dos mestres. A luta é tremenda. A luta é difícil para se deixar um preconceito, mas nós vemos Deus vencendo aqui na vida de Pedro. O capítulo 10 de Atos começa então registrando a visão que Cornélio, um centurião, comandante de exército romano, centurião geralmente ele era comandante de um exército com, no mínimo, 100 soldados. Daí para mais. Cornélio era um centurião, um destes comandantes de exército romano. E ele teve então a visão de um anjo que o manda enviar alguém a Jope. Cornélio estava em Cesareia. E nesta visão, um anjo lhe aparece, roupas resplandecentes, e o manda enviar alguém a Jope para buscar Pedro. Cornélio morava em Cesareia, cidade que ficava 48 quilômetros distante de onde Pedro estava, de Jope. Hoje, de carro, fazemos esse trajeto de 48 quilômetros em 30, 40 minutos, numa de nossas estradas boas, comparadas aos recursos da época em que Cornélio e Pedro viveram. Naquele tempo gastava-se parte de um dia e evitava-se viajar
à noite. Os homens que trabalhavam para Cornélio, então, e soldados seus, foram no dia seguinte à visão que ele teve, porque já era tarde para viajar naquele dia. Foram recebidos por Pedro e partiram com ele no outro dia, no dia seguinte, acompanhados de alguns irmãos ali de Jope. Pedro chega a Cesareia e, após breve conversa com Cornélio, com as pessoas que ali estavam, com seus familiares, ele pergunta por que foi chamado. Isso nós temos também no capítulo 10, ali no verso 29. Antes, um pouco, Pedro até lembra Cornélio a dificuldade que ele teria em estar ali, mas o próprio Pedro já estava na casa de Simão, o curtidor. Então ele, no verso 27, nós lemos assim: conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus, é por isso que Pedro fez esta ressalva, mas Deus, e mais importa obedecer a Deus. Palavras do próprio Pedro, numa circunstância lá em que foi ameaçado por pregar o evangelho. Então ele diz aqui: mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Então, esta é a pergunta de Pedro, que nos leva aos versos que vamos examinar. Atos 10, versos 30 a 35. A estratégia de Deus. Já estamos falando sobre isto. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Em Atos 10, no verso 1, lá nós lemos que Cornélio e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Ou seja, não eram plenamente prosélitos judaicos. Eles não tinham passado pelas cerimônias judaicas, de acordo com a lei dos judeus, para se tornar um judeu.
Mas eles, Cornélio e seus familiares, acreditavam num só Deus e respeitavam os ensinos éticos e morais dos judeus. Ele e sua família precisavam ouvir da parte de um mensageiro humano a respeito do caminho da salvação. Percebam, eles precisavam ouvir da parte de um mensageiro humano, não de um anjo, a respeito do caminho da salvação, a respeito de Jesus, o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Eles precisavam ouvir de um mensageiro humano, de um pregador da palavra de Deus, que Jesus morreu por eles, para pagar por seus pecados. Eles precisavam ouvir de um dos discípulos de Jesus, vivo aqui neste mundo. Pregar o evangelho é responsabilidade da igreja, não de anjos. Ninguém vai substituir nossa parte. É assim que Deus decretou. Faz parte da estratégia de Deus. E Ele, Deus, vai controlando as circunstâncias e trabalhando nelas, a fim de que aqueles cujo coração queiram o Senhor sejam alcançados e ouçam a palavra de Deus, ouçam o Evangelho. Às vezes, as pessoas podem pensar que Deus vai se manifestar a alguém para que esta pessoa seja salva. Deus envia um mensageiro humano seu. É isso que ele faz aqui quando envia Pedro. Irmãos, nós temos o nosso papel na estratégia de Deus para ganhar o mundo e nós devemos pregar a todos. Deus é o único que sabe quem vai crer, quem vai se arrepender. Jesus nos ensina a ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nosso texto específico começa com o depoimento de Cornélio dizendo que estava orando. É isso que nós lemos aqui. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Por que às 3 horas da tarde? Muito provavelmente porque ele estava acostumado a seguir os próprios costumes cerimoniais dos judeus e entendia que assim ele agradaria a Deus, o único Deus em quem ele cria, mas precisava de esclarecimentos e de crer em Jesus para ser salvo. Nossa conversa, portanto, começa com alguém que está orando. Nossa conversa começa aqui. Tudo que tivemos antes foi o panorama geral. E começa com alguém orando, Deus ouvindo e respondendo. A estratégia de Deus envolve nossas orações, engloba nossas orações. O que desencadeou, então, a manifestação e ação de Deus aqui em favor de Cornélio, mas em tudo que estamos falando, em favor de todo aquele que não é judeu, para possibilitá-lo ouvir o evangelho e também crer. O que temos aqui? O
que desencadeou a manifestação e a ação de Deus foram: um, a oração; dois, a vida daquele que orava, sua sinceridade. E lá no capítulo 10, aqui mesmo em Atos, capítulo 10, no verso 4, isto é designado como oferta memorial diante de Deus. Nós lemos em Atos 10, verso 4. Quando o anjo aparece a Cornélio, a sequência é este verso 4. Aterrorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha como o anjo responde a Cornélio. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O que o anjo estava querendo dizer? A porção dos manjares queimada no altar, lá, quando os judeus, o povo de Israel, ofereciam holocausto, oferta a Deus, a porção dos manjares queimada, dos cereais, da flor, da farinha, do melhor trigo, essa porção, ela era chamada memorial. Era oferta agradável ao Senhor. Nós lemos sobre isto, sobre porção de manjares como memorial, porção memorial, oferta agradável ao Senhor. Nós lemos isso em Levítico, capítulo 2, verso 2. Mas não vamos lá, vamos apenas ficar com a citação depois. Inclusive, os irmãos podem examinar Levítico 2, verso 2. Então, é a isto que o anjo se refere, e muito provavelmente, uma vez que Cornélio tinha afinidade com todo esse cerimonial judaico, Cornélio entendeu. A vida de Cornélio era como tal, oferta agradável ao Senhor. A própria vida de Cornélio, vida dedicada ao Senhor, na forma como ele agia, nas pessoas que ele ajudava. O Senhor se agradava de Cornélio, o Senhor via no seu coração que ele queria servi-lo verdadeiramente. Então, o que nós temos aqui? O que desencadeia a manifestação e ação de Deus? Primeiro, a oração. Segundo, a vida daquele que ora. Como é que queremos experimentar a ação de Deus nas nossas vidas? Se orarmos, mas não vivermos de forma condizente a um servo de Deus, sua oração não é suficiente, mas uma vida de servo fiel a Deus. Oração e vida de sinceridade, como oferta memorial diante do Senhor. Isto agrada ao Senhor. Isto provoca em Deus uma resposta favorável a nós, porque esta é a vontade de Deus. Ele se agrada deste tipo de oração e vida diante dele, vida como oferta agradável a ele, ao Senhor. O que mais nós temos neste texto que nós lemos? Cornélio diz: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim
um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Cornélio está apenas relatando o que aconteceu. E nós aprendemos com Cornélio, ele era alguém que procurava ajudar as pessoas, era alguém que tinha misericórdia, era alguém compassivo. Deus se agradava dele por causa destas coisas, e nós vamos aprendendo um pouco mais acerca de Cornélio e do porquê Deus se agradava da sua vida como oferta memorial, como oferta agradável ao Senhor. E qual é a resposta de Deus, então, às orações de Cornélio? De repente, há alguma oração mais específica de Cornélio para que tivesse uma comunhão mais íntima com o Senhor? Que faltava a Cornélio? Entregar sua vida a Jesus, ao Filho de Deus, arrepender-se de seus pecados e receber a Jesus como seu Senhor, seu Salvador pessoal. Mas o que aprendemos aqui acerca da resposta de Deus? A resposta de Deus foi clara e específica. Deus diz, através ali do anjo: mande buscar em tal cidade, na casa de tal pessoa, alguém com o nome tal. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Resposta clara, resposta objetiva, resposta direta de Deus. O que aprendemos aqui quando oramos a Deus e nossa vida está como oferta memorial, oferta agradável ao Senhor, vida no seu altar. Deus não dá um quebra-cabeças para nós montarmos em suas respostas a nossa oração, um mistério para resolver. Deus responde de forma clara, Deus responde de forma objetiva. Às vezes não entendemos as respostas de Deus porque queremos grandes respostas que dependam do nosso raciocínio, de uma análise mais profunda da palavra de Deus, e o Senhor age, na grande maioria das vezes, de forma simples. Jesus era assim. Jesus ensinava por meio de comparações para ficar mais fácil. E quando os discípulos, de repente, até achavam difícil a comparação, ele ia e explicava. Aprendamos nesta oração de Cornélio, no seu estilo de vida, como Deus responde nossas orações. E olha, nós vamos aí bem em consonância, bem de acordo com nossas lições de EBD, que tem falado aí sobre oração. Hoje foi a irmã Adriana, a professora. Bem, Deus respondeu enviando Pedro, sua testemunha, aquele que esteve com Jesus por 3 anos, quando Jesus desenvolveu seu ministério aqui na terra. Interessante, Pedro também estava orando. O mensageiro de Deus precisa estar preparado até para situações inusitadas. Foi o caso de Pedro. E Deus o preparou para aquela situação diferente, aquela situação inusitada, situação em que o judeu desaprovaria. Mas Deus o preparou de que forma? Deus preparou Pedro de que forma? Também aqui neste capítulo 10 de Atos, através de uma visão de animais impuros que desciam do céu assim e eram colocados diante de Pedro, isso lá na casa de Simão, o curtidor. À hora do almoço, quando Pedro subiu para orar. E Pedro estava orando, entrou em êxtase e teve esta visão da parte de Deus. E depois ele ficou pensando o que esta visão significava. Deus trabalhando na vida de seu servo, experiente, para mostrar
que ele não estava, na verdade, se referindo a animais impuros, e sim a pessoas consideradas impuras pelo judeu. E isto Pedro já falou aqui e nós lemos quando ele fala a Cornélio e aqueles que estão ali diante dele. O campo para receber a semente estava preparado. Deus preparou Pedro, que também estava em oração, e aqui aprendemos também esta lição. Pedro obedeceu o Senhor e foi até Cesareia. O que aprendemos aqui com Pedro? Estamos aqui para servir ao Senhor. Pedro foi entender tudo mais tarde. Na verdade, quando estava ali diante de Cornélio, ele estava entendendo o que o Senhor tinha falado a ele. Deus, na sua estratégia, preparou Pedro para falar a Cornélio e a todos aqueles ouvintes. Interessante que nós lemos no texto. Agora, aqui, nesta segunda parte do texto que nós lemos, no verso que nós escolhemos, até vou colocá-lo aqui, o verso que nós escolhemos, o verso 33. Cornélio fala: assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Quero salientar, quero ressaltar esta parte dita por Cornélio. Agora estamos todos aqui na presença de Deus. Importante, na presença de Deus. Cornélio estava ciente disso, pois foi o próprio Deus quem, através de seu anjo, mandou Cornélio trazer Pedro. Então ele diz: estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Que sensibilidade espiritual de Cornélio. Quantos de nós precisamos desta sensibilidade para entendermos, para crermos, para levarmos a sério que, por exemplo, neste momento em que aqui estamos meditando na palavra de Deus, neste momento em que estamos em comunhão uns com os outros e com o Senhor, na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Cornélio tinha esta sensibilidade espiritual. Estamos todos aqui na presença de Deus. Estamos todos aqui para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Outra sensibilidade espiritual de Cornélio. Ele sabia que foi o Senhor quem enviou Pedro e foi o Senhor quem colocou ou colocaria na boca, no coração de Pedro, as palavras que precisavam ser ditas. Realização de todo pregador da palavra, ter uma plateia de coração aberto para ouvir e atender aos ensinos, à mensagem da palavra de Deus. E neste caso específico, pessoas que precisavam crer, pessoas que precisavam receber a Jesus para consolidar aquela salvação que, de forma aqui bem clara na vida deles, era um processo. Então, é importante que nós percebamos isto. Estamos todos na presença de Deus para ouvir da parte do servo de Deus aquilo que Deus quer nos dizer. E Pedro, então, entende toda esta circunstância
como verdadeira estratégia de Deus, plano de Deus para que o evangelho fosse comunicado e os seus ouvintes entregassem suas vidas a Jesus. Então Deus responde enviando Pedro, sua testemunha. Pedro também estava orando. Pedro obedece primeiramente ao Senhor e aceita o convite. O campo para receber a semente estava preparado, todos estavam ali prontos para ouvir o que Deus tinha colocado no coração de Pedro. Olha o desafio agora. E Pedro, claro, não tinha dúvida alguma sobre o que ele deveria dizer. O que nós aprendemos de tudo isto? Primeiro, sobre Cornélio e sua família. Deus conhece os corações. Deus sabe quem anseia por ele e está pronto a dizer sim a Jesus. Deus move as circunstâncias para que isso aconteça. E sobre Pedro e a Igreja de Cristo, sobre o apóstolo Pedro, sobre todos os outros apóstolos, sobre todos os discípulos e seguidores de Jesus, sobre a Igreja de Cristo, sobre você, sobre mim, que nós aprendemos. Aprendemos que Deus conta com seus servos para executar a missão de propagar o nome de Jesus. Aprendemos que Deus equipa, Deus capacita e Deus envia. Ele faz isto através do seu Espírito Santo, trabalhando, distribuindo os dons espirituais na igreja, através da igreja. É assim que Deus age. O que mais aprendemos? Deus equipa, capacita, envia. A igreja obedece e faz o seu papel. Não é papel da igreja escolher a quem pregar, escolher a quem pregar. Jesus nos mandou ir e fazer discípulos. Essa é a orientação geral, é o ensino geral que nós temos. Se alguém não quiser ouvir, tal pessoa estará desperdiçando uma oportunidade. Nós estamos aqui no caso de Cornélio, diante de uma situação assim, muito até peculiar e feliz para Pedro e os irmãos que estavam com ele, irmãos ali de Jope. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir, outras vezes elas ouvem e rejeitam Cristo. Essa pessoa pode estar desperdiçando a oportunidade de ser salva, algo que Cornélio e seus familiares aproveitaram, mas a responsabilidade é individual, é pessoal. Pedro, ele vai falar e aí nós não temos a continuação daquilo que Pedro fala, eu não coloquei aí, mas Pedro ele fala no verso 34. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, ficou muito claro para Pedro agora, depois que Deus trabalhou em sua vida, que ele não podia ser preconceituoso. Ficou muito claro para Pedro a questão do evangelho também para os gentios, ou seja, para todos os povos. E o que Pedro vai fazer então
na sequência, ele vai pregar o Evangelho. Ele vai falar acerca de Jesus. Plateia seleta, Deus o enviou àqueles que queriam ouvir. Não foi sempre assim, muito pelo contrário. Quantos perseguiram Pedro, quantos quiseram tirar a sua vida, e no final nós até sabemos pela tradição aí da história da igreja, Pedro foi mártir. Ele morreu por Cristo, deu sua vida. Na estratégia de Deus, o que nós temos aqui? O adversário foi vencido. Cornélio e todos os presentes foram salvos e o Espírito Santo veio sobre eles. Satanás não conseguiu aprisioná-los a uma religiosidade vazia. É o que aquilo poderia se tornar se Cornélio não tivesse contato com o Evangelho. Satanás foi derrotado. A estratégia é de Deus. A tática do preconceito, enviada também pelo inimigo, foi derrotada também. Pedro, em Cristo, saiu vencedor na sua vida. E o Evangelho agradece. Mais à frente, como já mencionamos no início, Paulo e Barnabé vão pregando e a igreja que estava em Jerusalém respalda aquele ministério, assim como vai confirmar também o relato e aprovar o relato de Pedro. Deus vence, através da sua estratégia aí, o inimigo de nossas almas, eliminando o preconceito daqueles que tinham recebido a Jesus, dos cristãos. Nós sabemos que houve o grupo ainda daqueles que impunham dificuldades, mas como dissemos, a batalha continua. De batalha em batalha, a igreja vai vencendo. Bem, vamos caminhando aqui para o final desta palavra, depois de tantas lições que podemos tirar e verificando aqui de forma bem clara que Deus está à frente, Deus está no comando, Deus está no controle e, olha, de forma bem ativa. Deus não é um mero espectador. Nós precisamos nos colocar nas suas mãos para que Ele nos utilize como vaso de bênção. Um bom técnico de futebol, ele conhece cada um dos seus jogadores. Para aqueles que gostam de futebol, eu sou um destes que gosta muito de futebol. Não idolatro o meu time, não idolatro o futebol, não troco nem Deus, nem a obra de Deus por uma partida de futebol, ainda que seja uma final do meu time. Mas, assim, vamos pensar aqui na questão do futebol e qualquer um outro esporte competitivo também serviria de comparação. Mas um bom técnico de futebol conhece cada um dos seus jogadores. Digamos que ele está ali numa batalha em cada partida de futebol. O seu objetivo é vencer, seu objetivo é ganhar o título no final do campeonato. Mas para vencer cada adversário, para vencer o seu adversário, ele precisa de jogadores de ataque, jogadores de defesa e jogadores de meio de campo para fazer a ligação entre a defesa e o ataque, dominar o seu adversário e chegar à meta, que é o gol e a vitória. O técnico treina, orienta, disciplina, ensina, coloca cada
jogador em posição apropriada para que o objetivo da equipe seja atingido. Quando um jogador não está bem ou não obedecendo o seu esquema tático, ele tira aquele e coloca outro, ou quando a necessidade durante a partida passa a ser diferente, ele precisa mexer. E os técnicos, né? O linguajar técnico da área de futebol, eles falam assim, os comentaristas, trocam uma peça por outra, chamam os jogadores de peças, troca um pelo outro para atingir os seus objetivos. O técnico também precisa conhecer o adversário e as estratégias, as táticas do adversário. O jogador. Qual é a função do jogador de futebol? Jogar. Claro, antes de estar ali no jogo, ele tem que treinar, ele tem que estar bem fisicamente, ele precisa ser disciplinado. Olha aí a oração, a Bíblia, servo de Deus disciplinado para a batalha. Precisa se preparar, mas de repente vem a hora da batalha, a oportunidade em que você diretamente enfrenta o inimigo. O jogador de futebol, ele tem que jogar. O técnico não vai entrar no campo para fazer isso por eles. A função do técnico é outra. Não tem tudo a ver conosco essa comparação? O jogador precisa ser aplicado, disciplinado, obediente às instruções do técnico. Na batalha espiritual que nós enfrentamos de repente a cada dia, quantos são cegos para o fato de que estamos enfrentando uma batalha espiritual? Nesta batalha, para a conquista de almas e edificação do corpo de Cristo, o servo de Deus precisa estar à sua disposição para atender às necessidades do reino. Pedro nos ensina esta lição aqui. O inimigo foi derrotado. Da mesma forma, Deus quer usar-nos para cada dia submeter o inimigo de nossas almas a derrotas, até a vitória final de Cristo. Sejamos como Cornélio, como Pedro, sejamos sensíveis à voz de Deus, sempre em oração, comunhão, manuseando bem a sua palavra, a Bíblia, colocando nossas vidas como oferta memorial, agradável ao Senhor. Tenhamos certeza de que Deus vai ouvir nossas orações. Orações em prol do reino. Orações que fazem parte da estratégia de Deus para que o inimigo seja derrotado. Nós vemos o apóstolo Paulo pedindo as orações da igreja. Nós aprendemos desta forma na Bíblia, na palavra de Deus. Oração e vida diante do Senhor. Vida agradável a Deus. Vida obediente. Alimentando-nos da palavra de Deus. Sendo fortalecidos e indo à batalha. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.